E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica com Maria Sofia, reflexão acerca de Provérbios 9, alguns versículos de Provérbios 9. O capítulo trata do banquete da sabedoria. Inicia dizendo: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Versículo 4 nos diz: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. 8º versículo nos diz: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio para ti mesmo, o és. O banquete da sabedoria nos indica que a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Mesmo os simples podem acessar a sabedoria que vem do alto e o conhecimento que com elas vem, e desenvolver entendimento sobre as mais vastas circunstâncias e coisas. Basta ter um coração ensinável, amar a instrução. A instrução do Senhor vem através da sua palavra. A Bíblia é um manual de vida. Provérbios, no meu entender, é um mapa. Sob diversos e quase todos, a vastidão de assuntos é maravilhosa. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Percebe? Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Grande parte das vezes nós estamos numa seara e enquanto o assunto nos agrada, ali nós estamos. Como é bom andar em tribo, com o mesmo raciocínio, na mesma forma e foco. E quando encontramos alguém que conteste ou pense diferente, aí nos afastamos ou entramos em contenda. Não é assim que a sabedoria nos ensina. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Parece tão óbvio aqui, né? Se o cara é um insensato, se a pessoa tem erros e mais erros, se ela não sabe fazer o certo, se não tem quem ensine, como ela vai aprender a fazer diferente do que já faz? Como ele vai aprender a fazer diferente se não tem quem ensine? Aí seria como se jogasse 2 times, um contra o outro, os bons e os maus, e se não se misturar, como um vai trocar de camisa? Como um vai para o outro lado? Quem é simples, volte-se para aqui. A instrução por simples, para quem já está fazendo certo, é bem curta. Quem é simples, volte-se para aqui. Volte-se significa que já estava indo. Você é tão bom que às vezes se distancia. Você acha que está tão perfeito que você dá as costas a manter-se ali, se retroalimentando. Eu e você tem que ter cada vez mais a oportunidade de olhar. Aquilo que nós já acertamos vem de Deus. Permaneçamos assim. O que nós fazemos que ainda não agrada a Ele, o quanto antes, venhamos a corrigir.
Provérbios capítulo 9, versículo 4, 5 e 6. O capítulo trata do banquete da sabedoria. Quem é simples, volte-se para aqui. Essa é a instrução para os simples. Aos faltos do senso, aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Encontrou alguém que é insensato, que é falto de senso? Fulano não tem. Ah, rapaz, que falta de senso de fulano. Ele é um insensato. Se aproxime dele, chame ele para você. Você tem o que ensinar a ele. Deixe ele perto. Dê a oportunidade. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Vamos resgatar. Você sabe um pouco mais, compartilhe. Você vai ver que vai crescer o seu conhecimento. Aquele que ensina faz um setup, um reset diário daquilo que já sabe e se envolve ainda mais no seu desenvolver para poder manter-se a ensinar. Quem ensina, aprende. Quem divide, perde. Quem compartilha, aumenta o que sabe. Aqui, conselho da sabedoria continua. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Da mesma maneira que ele manda aproximar-se, dá oportunidade aos faltos de senso, da mesma maneira que ele aqui nos admoesta a dar oportunidade aos faltos de senso, aos insensatos, de beber da sabedoria, aconselha: deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Mas, se aquele que recebeu a instrução, bebeu da fonte, escolhe permanecer insensato, o versículo 7, versículo 7 e o 8 nos instrui o que fazer. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Como é difícil lidar com aquele que não ama a instrução. Devemos amar a instrução. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. Bebeu nas fontes da sabedoria? Optou por andar no caminho dos insensatos? Por que perder tempo repreendendo a esse, querendo ensinar quem não quer aprender? É isso que tem dito. Já fez a sua parte? Ensinou? Mostrou o caminho? Escolheu permanecer ele no caminho dos insensatos, aos faltos de senso? O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. É dispensável. É você estar se vilipendiando quando você dá o seu tempo a quem não merece, por fez a escolha. Porque você vai insistir a quem não quer. Se tem ali o desejoso de acessar esse conhecimento para mudar. Já fez a sua parte? Siga o seu caminho. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Corrigir o perverso, você não deveria nem estar prestando atenção nele. O que censura o perverso a si mesmo se injuria. É uma injúria você dedicar tempo a quem não merece, nesse aspecto. Você já fez a sua parte com ele, ele fez as opções dele, vai arcar com as respectivas consequências. Livre-arbítrio. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Quando você corrige ou repreende o escarnecedor, ele só vai escarnecer. Se ele tiver o que apontar em você, ele fará. E se ele não tiver, ele fabrica. Agora, o versículo 9 complementa o 10º. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele te crescerá em prudência. Versículo 8º, 9º e o 10º. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Percebe aqui a grandeza da instrução?
Primeiro, convidou os falsos dissensos e os insensatos a fazerem parte, a conhecer a sabedoria. Ele escolheu permanecer insensato, é um direito que assiste a ele. Livre-arbítrio, vai arcar com as consequências. Porque o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se juria. Não repreendas o escarnecedor, não perca mais tempo com ele, você fez a sua parte, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Quando a gente repreende um sábio, ele ama a instrução, aprende, agradece e segue sem errar de novo. Dá a instrução ao sábio, dedica o tempo que você estava perdendo para o escarnecedor ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. E tudo isso por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio para ti mesmo, o és. Se és escarnecedor, tu só o suportais. Repetindo, porque por mim se multiplicam os teus dias, pela sabedoria se multiplicam os dias. E anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, só tu o suportarás. Esclarecendo, livre-arbítrio. Se você é sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Sabe quem vai pagar o preço dos seus erros ou acertos? Você. O preço dos acertos e erros pertencem a cada um. Meus acertos e meus erros trazem consequência para mim. Se vier atingir outras pessoas, imagine o que fez conosco. Imagine o que fez com você, o que fez comigo os meus erros. Versículo 16 dá ênfase novamente. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às escuras é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Versículo 17 e 18. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Ou seja, fazer errado, às vezes, até se comemora. É só observar a história dos criminosos aí que ostentam, que fazem, acontece nos filmes, é claro, na vida real não existe isso, né? Entre aspas, né? Mas aquele que efetivamente faz o que não se deve, diz o versículo 17, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, consequência vem agora, eles porém não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Estejamos atentos. Estejamos atentos. Estejamos atentos. Gratos e felizes ao Senhor. Quer julgar alguém? Julgue a si mesmo. Só aí você vai encontrar um rol de assuntos para passar toda a vida buscando melhorar. Perfeito só um, Deus. Mas é o nosso alvo. Sucesso. Que Deus a todos abençoe.